Crianças, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter aula de matemática, tanto do livro quanto do atividades, tá bom? Então, vocês podem pegar os dois aí, pode deixar abertinho o livro na 50, conforme tá aí na telinha, tá? E o outro de exercício na 19, tudo bem? Então, já vamos começar pelo livro. Pode abrir 50, página 50. Então, vamos lá. A gente já viu gráficos, né? O último que nós vimos são os pictóricos, né? Que era da página 46. Então, nós vamos ver nas 50 gráficos de barras verticais agrupadas. É facinho, tá? Só tem que ter atenção. Observe a quantidade de medalhas conquistadas por atletas brasileiros de acordo com cada modalidade esportiva. Então, o título, Medalhas Brasileiras por Esporte nos Jogos Olímpicos de Verão. Do ladinho esquerdo, quantidade de medalhas. Embaixo, os esportes, tá? E logo abaixo tem esporte e as medalhas. A fonte também tem logo abaixo. Vamos interpretar então esse gráfico. 7. O que representa as barras amarelas, as cinzas e as marrons? Então, olha lá. O que são as barras amarelas? É a representação do quê? Da medalha de ouro. E a cinza e a marrom. Tá tudo aqui embaixo do gráfico, tá bom? Nos gráficos de barras agrupadas, as legendas são fundamentais para a interpretação dos dados, pois possibilitam que a informação seja compreendida. Agora responda as questões. 8. Em qual dessas modalidades esportivas há o maior número de medalhas de ouro e em qual há o menor número de medalhas de ouro? Então, vocês vão ir pelas barrinhas, né? Ver qual que tem mais de ouro. Deixa eu ver aqui. Qual a menor número de medalhas de ouro e maior. Então, ver qual que tem maior de ouro, certo? Qual que é ouro, né? Amarelo? Vê lá qual barrinha tá maior. Descobriu qual tá maior? Então, vê lá qual que é o esporte. É isso que vocês têm que colocar aqui. E a menor a mesma coisa. Tem que ser menor, ver qual esporte coloca aqui. A 9. Em qual modalidade há maior número de medalhas de prata agora? Vai sempre pela barrinha e ver a quantidade lá, qual número que ela tá. O número tá sempre ali na esquerda, tá? Em qual modalidade há o maior número de medalhas de bronze? Isso na 10 agora. Então, vê também a barrinha. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Pode fazer, colocar lá no comentário que a Pro responde. 51. Gabriela fez uma pesquisa com os colegas de turma para saber qual dia da semana eles preferem para fazer o passeio ao zoológico. Em seguida, ela organizou uma tabela com os dados. Então, tem lá a tabela dos dias da semana e a quantidade que prefere esse dia, quantidade de criança, de aluno. Tem a da quarta-feira que está em branco. Então, o que vai ser perguntado embaixo é referente a isso aqui. A que está em branco, principalmente, ó. Gabriela deixou uma célula em branco na tabela, pois não se lembra que número havia ali. Forme uma dupla com um colega e responda. Qual é o número que está faltando? Utilizem uma calculadora para descobrir. Pode fazer com o colega via WhatsApp ou pode fazer com alguém em casa mesmo, não tem importância. Então, vocês, a partir do total, vocês podem fazer uma continha simples. Soma tudo que está nos dias aqui, ó, segunda, terça, quarta, os números, e subtrai, tá? Como? Subtrair como, Pro? Pega o total, menos, continha de menos. Coloca o cálculo aqui. Quem quiser fazer de outra forma, também pode, um por um, não tem importância. Registra aqui o cálculo, lá embaixo. Agora explique por que vocês utilizaram esse cálculo, resposta pessoal, vocês vão escolher e me relatar aqui, escrever aqui. Próxima página 52. Vamos descobrir, né? Faça uma pesquisa com seus colegas sobre qual esporte as meninas e os meninos gostam mais de assistir. Basquete, futebol ou vôlei? Lembre-se de que
Cada um só pode votar uma única vez. Use a tabela abaixo para organizar a quantidade de votos com a preferência das meninas e dos meninos por categorias esportivas. Não se esqueça de inserir o título, a fonte, contabilizar os dados na tabela. Então, o livro já está bonitinho aqui para vocês vão completar. Título inventa, fonte pode pôr que é fictícia, não tem importância. Pode fazer com o pessoal de casa também ou com um amiguinho pelo WhatsApp, o jeito que vocês tiverem aí. Pode inventar, tá? Por isso que é fictício. Coloca as quantidades. Meninas, por exemplo, ó. 2 meninas preferem basquete, 1 prefere futebol, 3 prefere vôlei. Meninos, por exemplo, 5 prefere basquete, 10 prefere futebol, 1 prefere vôlei. Põe os totais, põe a fonte lá embaixo agora. A partir desses dados que vocês acabaram de inventar, construa na próxima página um gráfico de barras verticais agrupadas. Não se esqueça de colocar o título, a fonte, as variáveis e categorias nos eixos horizontal e vertical e a legenda. Próxima página para a gente construir isso. Vocês podem deixar abertinho o livro, tá bom? Para poder consultar. Então, olha lá, título vocês vão colocar o mesmo que tá lá, né? Que vocês colocaram lá. E vão utilizar uma reguinha bonitinha para fazer o gráfico, risquinho de pé, risquinho deitado. E desenhar aqui as barrinhas agrupadas, tá? Escreve aqui do ladinho, põe lá embaixo também os dados. Pode copiar dessa aqui que nós acabamos de fazer. Na verdade, vocês vão pegar os dados dessa tabela, mas pode copiar do gráfico da página 50, tirar o modelinho dali, fica fácil. Lá embaixo, agora elabore uma questão sobre o gráfico que você construiu e troque o seu livro com um colega. Ele deverá responder a sua questão e você a dele. Pode perguntar para o colega ou com quem, uma das pessoas com quem você fez, pode inventar uma pergunta. Por exemplo, quantos meninos gostam mais de futebol? E a resposta aqui, pergunta para a pessoa que você está fazendo e põe a resposta aqui embaixo, tá bem? Vamos para a próxima. 54. Gráficos de barras agrupadas em planilha eletrônica. Isso aqui que eu vou explicar, quem tem um programinha no computador que se chama Excel, que é de planilha eletrônica, ou outro, quem tem o sistema operacional Linux e tiver a tabelinha, o software Calc ou qualquer outro, que eu também não conheço tudo, pode fazer. Papai e a mamãe pode ajudar, quem trabalha com isso. Se não tiver, não tem importância, não precisa fazer nada. Isso aqui é só para vocês conhecerem, para vocês brincarem lá, digamos assim, tá bom? Brincar de criar esses gráficos. Então, vamos lá. Observe como é possível construir um gráfico de barras agrupadas por meio de um programa de planilha eletrônica. Podemos começar construindo uma tabela com os dados sobre o desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos, especificamente na conquista de medalhas de ouro e de prata nas últimas 6 Olimpíadas, de acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro. Utilizando um programa de planilha eletrônica, que é esse Excel que eu dei o exemplo, os dados devem ser preenchidos dessa forma. Então, olha lá embaixo. Na linha 1, isso quem tiver no computador vai fazendo, tá? Depois que acompanhar aqui comigo. Na linha 1, a partir da coluna B, então a coluna B onde está a letra B, os anos dos Jogos Olímpicos. E na coluna A, a partir da linha 2, que é a de baixo, os tipos de medalha. Olha lá. Veja. Então, olha, observa lá embaixo. Após preencher a planilha com os dados, siga os passos a seguir para a produção do gráfico. Selecione o quadro completo. Tá vendo que tá cinza escuro? É porque foi selecionado, arrastando assim com o mouse, né? Ou com um shift setinha para baixo. Lá embaixo, clique na barra de ferramentas do programa e em seguida clique no ícone para inserir o gráfico e escolha a opção gráfico de coluna.
Esse ícone é esse desenho de baixo que tem lá em cima no cabeçalho do seu computador, da telinha do computador, tá? Vamos continuar aqui para encerrar isso. Na sequência, aparecerá no ambiente do software um gráfico de colunas agrupadas. Insira o título do gráfico e os títulos dos eixos manualmente, vocês vão ter que digitar. Agora, observe como ficou o gráfico. Olha que bonitinho que fica desse jeito no computador, tá? Então, aqui tem tudo, ó, tem até a fonte. Pronto, agora é só realizar outras pesquisas e fazer outros gráficos na planilha eletrônica. Uma outra hora que vocês quiserem brincar, né, de criar gráficos, quem puder, quem tiver, né, pode brincar lá, né? Isso aí é bom até para o futuro, vocês aprendem agora, quando chegar lá na fase adulta já sabe isso. Ou na fase adolescente, né? Então, lá embaixo, ó, gráficos de barras horizontais agrupadas. A Copa do Mundo também é um evento esportivo mundial. Ela é uma competição internacional de futebol que acontece a cada 4 anos. A primeira edição da Copa ocorreu em 1930. A quantidade de jogos por edição, ao longo do tempo, sofreu variações. Quer dizer que foi modificada, né? Na 56 agora. Observe no gráfico de barras duplas, horizontais, agrupadas abaixo, a quantidade de jogos realizados e de gols marcados em edições da Copa no período de 1990 e 2018. Então, olha lá o título, quantidade de jogos e de gols nas edições da Copa do Mundo entre 1990 e 2018. Então, observem o gráfico, a gente já sabe como é que funciona, né? Lá embaixo, vamos interpretar este gráfico. 11. O que as barras laranja representam no gráfico? O que elas representam? Olha lá embaixo em quantidade. A laranja representa o quê? E as azuis representam o quê? Então, é só olhar os quadrinhos lá de baixo, tá? Em quais edições da Copa do Mundo houve menos de 60 jogos realizados? Edições são os anos aqui do lado esquerdo, tá? Mas como que vocês vão saber, ó? Vocês vão ter que acompanhar as barrinhas, tá? Só que para isso, ó, tá perguntando aqui, ó, em quais edições da Copa do Mundo houve menos de 60 jogos? Qual barrinha é menor que 60, tá? Aí vocês vão ver quais esses anos que foi menor de 60. São 2 anos, tá? A dica da Pro. Então, vocês vão colocar nas edições de tal ano e de tal ano. 13. É verdade que nas edições da Copa do Mundo, em que houve menos jogos, também houve menos gols? Sim, não? Pensa aí um pouquinho. O que vocês acham? Vamos agora para 57. Ó. Mãos à obra. Em uma turma do 4º ano, todos os alunos gostam de jogar futebol. Sabendo disso, o professor de educação física perguntou a eles em qual posição preferem jogar. Em seguida, o professor construiu a tabela a seguir com as respostas dos alunos. Olha a tabelinha. Então, ele colocou lá. Quantos alunos preferem ir na posição de goleiro? 2. Quantos preferem ser zagueiro? 4. Lateral? 4. Volante? 5. Meio campo? 9 alunos preferem. Atacante, 16 preferem. E o total lá embaixo, 40 é o total. Vamos interpretar. A. Qual é a variável na pesquisa? Variável título da primeira coluna, tá? Tem dois subtítulos. Tem o título geral, que é posição preferida no futebol. E depois os títulos das colunas. É o primeiro. Então, vamos lá. B. Quais as categorias que a variável assume na pesquisa? Se a variável é esse título aí, embaixo dele são as categorias, né? Que são as posições, tudo bem? Coloca elas aqui. O que se pode concluir com os dados da tabela? Aí, vocês podem criar, opinar, porque a resposta é pessoal, né? Então, vocês podem criar aí as conclusões por escrito, né? O que vocês concluíram? Um exemplo, ó. As posições de zagueiro e de lateral
tem a mesma quantidade de alunos que preferem. É uma opção. Vocês podem fazer mais de uma, inclusive, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa. Vamos pegar agora o de atividades, que esse aqui encerrou por hoje, só na próxima aula. Então, vamos lá. Abram o de exercício complementar na 19 agora, tá? Página 19. 3. Nós já havíamos feito esta aqui, ó. Era para casa, faz tempo que eu dei antes de começar a pandemia, né? A gente já havia feito. Para casa, lição de casa eu tinha dado. Então, vamos para 19 a 3. Carlos e Camila compraram um carro e parcelaram o pagamento da seguinte maneira. Essa aqui é atividade de avaliação, viu? Tem que aprender direitinho isso aqui. Não é difícil, não, é fácil. Olha a foto dos dois aí, do Carlos e da Camila. Do ladinho tem uma tabelinha bem simples, vocês viram? Vou explicar ela primeiro. Então, nós temos lá as parcelas e os valores que eles gastaram, né? Que eles usaram. Então, olha lá. De entrada, eles deram 18.328. Na primeira parcela, a segunda e a terceira, eles deram 3.265 em cada uma. Então, na primeira, 3.265, na segunda, 3.265 e na terceira também. As demais é a mesma coisa. Na quarta, 2.834, muda só o valor. Na 5 também, na 6 também. Na sexta, né? Depois sétima, oitava e nona, cada uma esse valor do lado. E nas últimas a mesma coisa. Agora vamos lá para baixo. Ó. Analise a tabela e responda as questões a seguir. Qual o valor total que será pago pelo carro? Lembre-se de que certas parcelas devem ser consideradas 3 vezes, o que eu acabei de explicar, né? Então, vocês vão ter que fazer uma soma aqui, quanto que ele já deu, né? E tudo que falta dar, somar tudo para saber o resultado e responder essa questão. Aqui tem um retângulo que vocês vão colocar a continha que vocês vão fazer. Normalmente, isso aqui dá para fazer com mais, só mais, que é a adição, tá? Então, lembre-se de que certas parcelas devem ser consideradas 3 vezes, mas a resposta que vocês têm que dar é qual o valor total que será pago pelo carro. Fez a continha? Tem uma linha embaixo. Coloca a resposta aqui. A B. Se Carlos e Camila já pagaram R$ 36.625 do valor total, quanto ainda falta pagar? Aqui já é uma continha de menos, de subtração. Faz a continha, tá? E coloca o resultado lá embaixo. Ou seja, o resultado é a resposta, né? Falta pagar, tudo bem? Vamos para a próxima. Página 20. 4. Faça uma pesquisa com seus colegas de turma sobre o esporte favorito de cada um. Em seguida, organize os dados da tabela a seguir e preencha o título e a fonte. Então, de novo, tabelinha, né? Então, faz com o pessoal de casa, com quem vocês quiserem, inventa um título. Fonte pode pôr que é fictícia. Inventa os esportes, certo? Coloca aqui, tem bastante linha, pode inventar. Pode copiar aqui das outras páginas, basquete, vôlei, futebol, golfe, o que vocês quiserem. E as quantidades de alunos que vocês também podem inventar. Lá embaixo, a 5. Observe a tabela a seguir com alguns animais do zoológico. Vale Encantado é o nome do zoológico. Então, olha lá. Animais do zoológico Vale Encantado na tabelinha, ó. Então, olha os animais que tem. Hipopótamo, zebra, coruja e a quantidade. Então, hipopótamo tem 1, somente um hipopótamo. Zebra tem 3, coruja 20, macaco 12, girafa 2, elefante 4. Virem a página. Tem 2 gráficos aí, bem bonitinho. Ó. Contorne o gráfico que representa corretamente a quantidade de cada tipo de animal do zoológico Vale Encantado. Deixa abertinho o livro, ó, as 2 abertas. Olha a quantidade aqui na tabelinha e compara com os 2 gráficos. Vocês vão chegar a uma conclusão. Esse tá certo, esse que tá certo as quantidades. Aí é esse do lado aqui, vocês vê aí qual que tá certo. Faz um círculo nele, tá? Bem facinho, esse aqui tá
Muito gostoso de fazer. Agora vamos para a próxima página, que é a 22. Em um zoológico, há 4 espécies de aves muito visitadas. A siriema, que vive aproximadamente 15 anos, a coruja, que tem expectativa de vida aproximada de 20 anos, a ema, que vive em torno de 25 anos, pica-pau, que vive em torno de 10 anos. Complete a tabela a seguir escrevendo o nome dessas aves e o seu tempo aproximado de vida. Então, olha lá, tempo aproximado de vida das aves do zoológico. Embaixo tem aves do zoológico, vocês vão pôr os nomes. Pode fazer na ordem que está lá escrito, tá? Começa pela siriema. E os anos que ela vive, ó. Siriema, quantos anos? Está lá escrito, ó. Passa tudo aqui para baixo. O de baixo agora. Complete o gráfico de barras horizontais a seguir com os dados da tabela que você preencheu. Então, olha lá. Tempo aproximado de vida das aves do zoológico. Vocês vão pintar essa barrinha deitada. Por exemplo, pica-pau. Qual o número que deu lá em cima do pica-pau? Vocês vão pintar até esse número. O número tá lá embaixo, ó, na tabelinha. Então, vocês vão pintar até chegar nesse número. Na ema também, na coruja também, sempre obedecendo o que tá lá na tabelinha. Isso aqui vocês sabem fazer, tá facinho também. Agora responda as perguntas. Qual é a ave que tem a maior expectativa de vida entre as mais visitadas do zoológico? Vê lá qual vive mais. Quantos anos ela vive? Vê a que tem maior número de anos, tá? Vamos para a próxima, a 23 e última, tá, gente? Qual é a ave que tem a menor expectativa de vida entre as mais visitadas do zoológico? Vê a que vive menos. Põe aqui, escreve uma respostinha. 7. Observe na tabela a seguir a quantidade aproximada de alimento consumido diariamente por alguns animais e complete o gráfico com as informações da tabela. Olha lá também, vocês vão colocar aqui, ó. Tem a tabelinha, certo? E vocês vão também pintar lá embaixo, de acordo com o número. Do ladinho tem 2 risquinhos, vocês vão colocar o nome deles, golfinho e leão. Nesse risquinho vertical do lado esquerdo, que tá de pé, vocês vão colocar animal, tá? E lá embaixo, quantidade de alimentos por quilo. Lá embaixo agora responda. Quantos quilogramas de alimento o leão consome diariamente a mais do que o golfinho? Pega as duas quantidades e subtrai para saber quanto que o leão come a mais, tá? A B. Quantos gramas de alimento o leão consome diariamente? Aí vocês têm que ver aí quanto que ele consome, colocar a respostinha aqui. Então é isso, gente. Beijo, até a próxima aula. Pode seguir aí o horário de antes, quando tem a próxima aula. Dúvidas, ou volta o vídeo. Se ainda tiver dúvida, coloca nos comentários que a Pro responde na sexta-feira, no vídeo da sexta. Lembrando que é no dia 5 que tá essas atividades aqui, tá bom? Beijo!